Isto só pode ser exagero. Não há outra explicação. 400 anos atrás, seria impossível existir uma rede de conhecimento prático tão espalhada, tão barata e tão útil entre pessoas comuns. Era exatamente isso que repetia, quase irritado, o professor alemão Markus Schmidt, investigador de uma das universidades mais prestigiadas de Berlim e especialista em história cultural europeia. Durante mais de 20 anos, Markus estudara a circulação de informação na Europa, a importância da imprensa de Gutenberg, o impacto dos livros impressos na reforma, na ciência, na economia e na formação do pensamento moderno. A década estaria incompleta. Talvez até profundamente errada. Na visão que Markus herdara da Academia Europeia tradicional, o conhecimento organizado, barato e útil só se tornara verdadeiramente acessível ao povo muito mais tarde, com a industrialização, a expansão escolar do século XIX e a imprensa moderna. Antes disso, dizia-se, os livros eram caros, a instrução era limitada, a leitura era privilégio de elites, e o povo vivia longe das grandes correntes de informação. Mas Portugal, aquele pequeno país no extremo ocidental da Europa, aparecia nos documentos como uma espécie de contradição histórica. Não como potência militar apenas, não como império marítimo apenas, mas como uma sociedade que, em determinados setores urbanos e comerciais, desenvolvera uma obsessão quase prática pela informação. E isso deixava o professor Markus Schmidt completamente desconfortável. Ele era alemão. Tinha orgulho nisso. Crescera a ouvir que a Alemanha era a terra de Gutenberg, Bach, Beethoven, Kant, Hegel, Goethe, Leibniz, Gauss e tantos outros nomes que pareciam sustentar a espinha dorsal da civilização europeia. Para Markus, o contributo alemão para a cultura mundial não era apenas grande, era quase central. Ele nunca dizia isso com arrogância aberta. Nunca insultava outros povos. Nunca se considerava racista ou preconceituoso. Pelo contrário, via-se como um académico justo, rigoroso, racional. Mas dentro dele existia uma convicção silenciosa. A Europa Central tinha liderado o pensamento, a técnica e a educação. O resto da Europa, especialmente os países mais pequenos, periféricos ou marítimos, teria participado, sim, mas sempre num papel secundário. Portugal, para ele, era um país interessante, bonito, nostálgico, cheio de azulejos, fado, bacalhau, vinhos e memórias marítimas. Um país admirável, claro, mas não exatamente um centro de inovação social no acesso popular ao conhecimento. Até aquele dia. A viragem começou quando a professora Clara Hoffmann, especialista em história ibérica, entrou na biblioteca com uma pasta cheia de cópias digitalizadas. Markus, se estás a estudar a circulação da informação antes da imprensa industrial, devias ver isto, disse ela, colocando os papéis sobre a mesa. Ele olhou para o título. Portugal urbano e redes de conhecimento prático nos séculos XVI e XVII. Markus soltou um meio sorriso. Portugal? Interessante, mas não sei se é exatamente o que procuro. Estou a analisar a transformação europeia causada pela imprensa alemã. Clara não respondeu logo. Apenas abriu a pasta numa página marcada. Lê. Depois diz-me se ainda achas que não tem importância. Comerciais, circulavam impressos baratos e manuscritos copiados à mão com informações extremamente práticas. Havia folhas com modelos de contratos de venda, instruções para registar dívidas, listas de mercadorias, equivalências de moedas, cálculos de frete, noções de contabilidade, regras de parceria comercial, horários de embarcações, avisos sobre tempestades. Recomendações para navegação costeira e até textos populares usados por aprendizes para aprender a ler através de exemplos do cotidiano. Não eram livros luxuosos. Não eram tratados para universidades. Não eram obras escritas para impressionar nobres. Eram instrumentos de sobrevivência económica. E, segundo as estimativas, muitos desses materiais custavam tão pouco que podiam ser comprados por pequenos comerciantes, marinheiros, artesãos e até famílias modestas que precisavam de preparar um filho para trabalhar numa loja, num armazém, numa oficina, numa embarcação ou numa casa de comércio. Markus franziu a testa. Conhecimento prático a preços tão baixos. Continuou a ler. Mais chocante ainda era a função social desses materiais. Em vez de servirem apenas para instrução religiosa ou decoração cultural, eram usados para negociar, calcular, assinar, medir, pesar, reclamar, registar e defender interesses económicos. Em termos simples, ensinavam as pessoas comuns a moverem-se num mundo comercial complexo. E foi aí que Markus sentiu o primeiro abalo real. Porque na sua cabeça, o povo europeu do século XVII era, em grande parte, dependente da oralidade, da igreja, dos senhores locais e dos poucos letrados disponíveis. No entanto, os documentos portugueses mostravam um país onde, nas zonas ligadas ao comércio, o desejo de aprender a ler, contar e escrever não vinha apenas de cima. Vinha de baixo. Vinha da rua.
Vinha do cais. Vinha da oficina. Vinha da banca de mercado. Vinha da necessidade de não ser enganado. E aqui, meus amigos portugueses, é impossível não fazer uma pausa. Porque quantas vezes Portugal foi tratado como um país pequeno, atrasado, dependente, sempre à sombra dos grandes centros europeus? Quantas vezes se repetiu essa ideia de que os outros inventavam, os outros organizavam, os outros ensinavam, enquanto Portugal apenas sonhava com glórias antigas? Mas quando começamos a abrir os arquivos, a história fica muito mais perigosa para quem gosta de simplificações. Marcus percebeu isso da pior maneira possível, sendo obrigado a confrontar os próprios preconceitos. Ele virou a página e encontrou uma passagem sobre Lisboa. A descrição vinha de registros de viajantes estrangeiros e documentos comerciais. Lisboa não aparecia apenas como capital de um reino. Aparecia como uma cidade de informação. Nas ruas próximas ao Terreiro do Paço, nos arredores da Ribeira das Naus, juntas, escolas de primeiras letras, cartilhas, cultura marítima, arquivos notariais e correspondência mercantil. Quanto mais lia, mais a imagem simplificada de Portugal se desfazia. Portugal não era apenas o país dos navegadores heroicos que aparecem nos manuais com mapas e caravelas. Era também um país onde a navegação obrigara a sociedade a lidar cedo com a informação prática. Um erro de cálculo podia destruir uma carga. Uma falha num contrato podia arruinar uma família. Uma má interpretação de pesos e medidas podia gerar conflitos. Uma dívida mal registada podia perseguir alguém durante anos. Por isso, ler, escrever e contar não eram luxos intelectuais. Eram armas de sobrevivência. Esta foi a primeira grande revelação para Marcus. Na Alemanha, ele sempre estudara a imprensa como força cultural, teológica e científica. Em Portugal, encontrava outra lógica, a informação como instrumento de circulação comercial, marítima e social. A diferença era brutal. E não pensem que ele aceitou facilmente. Durante semanas, procurou falhas. Tentou demonstrar que os documentos eram casos isolados. Questionou se os números não eram exagerados. Perguntou se a presença de materiais impressos significava realmente o uso popular. Comparou regiões. Separou Lisboa de zonas rurais. Investigou se havia distorções provocadas por viajantes estrangeiros fascinados pelo exotismo português. Mas os sinais continuavam a aparecer. Em registros notariais, havia marcas de pequenos comerciantes capazes de reconhecer fórmulas jurídicas simples. Em arquivos de irmandades, apareciam homens humildes participando em estruturas administrativas. Em documentos de aprendizagem profissional, surgiam referências à leitura de contas, pesos, recibos e cartas. Em inventários familiares modestos, apareciam cartilhas, livros de devoção simples, folhas de contas e cadernos usados. Não era uma alfabetização universal. Não era igualdade moderna. Ninguém está a inventar uma utopia. Portugal tinha pobreza, exclusão, hierarquias duras, censura, analfabetismo, desigualdades profundas e uma sociedade marcada por limitações próprias do seu tempo. Mas essa é precisamente a parte interessante. Porque mesmo num país com todos esses limites, existia uma cultura prática de conhecimento que não cabia no estereótipo de povo atrasado e passivo. Marcus ficou em silêncio quando percebeu isso. O Portugal que ele imaginara como periférico começava a revelar uma inteligência social diferente. Não era a mesma da Alemanha universitária. Não era a mesma da França cortesã. Não era a mesma da Inglaterra industrial emergente. Era uma inteligência do tamanho do país e pensam que tamanho é destino. Olham para a melancolia do fado e pensam que Portugal é só saudade. Olham para as ruas antigas e pensam que o país ficou preso ao passado. Olham para a calma dos portugueses e confundem reserva com fraqueza. Mas a história portuguesa nunca foi apenas barulho. Muitas vezes foi método silencioso. Marcus descobriu isso quando começou a estudar as chamadas escolas de primeiras letras, os mestres particulares, o papel das ordens religiosas, das misericórdias, das câmaras municipais e das famílias que pagavam pequenas quantias para que os filhos aprendessem o mínimo necessário para subir um degrau na vida. O que mais o impressionou não foi encontrar grandes universidades. Coimbra, claro, era importante. Mas Coimbra já cabia no mapa mental europeu, universidade antiga, elites, latim, teologia, direito. O que não cabia no mapa mental dele era a aprendizagem prática fora dos grandes salões. Em muitas localidades, o ensino funcionava de forma irregular, simples, às vezes precária, mas profundamente ligada à vida real. O mestre ensinava letras, contas, doutrina, leitura de documentos, escrita básica, quando o aluno tinha sorte, alguma aritmética comercial. Um rapaz que aprendesse a escrever uma carta e a fazer contas podia tornar-se ajudante de loja. Um aprendiz que dominasse pesos e medidas podia trabalhar com mercadorias.
Um filho de artesão que soubesse assinar e calcular podia negociar melhor. E isso mudava destinos. Marcuse leu um relatório sobre jovens que aprendiam a escrever não para se tornarem poetas, mas para não serem enganados. Essa frase ficou presa na cabeça dele. Aprender para não ser enganado. Não era uma definição bonita de educação. Durante muito tempo, os académicos falaram do saber como uma escada para a iluminação espiritual ou intelectual. Mas ali estava uma realidade mais crua e talvez mais poderosa. Aprender porque o mundo é duro, porque o mercado é injusto, porque a vida exige defesa, porque quem não sabe ler depende sempre da boca de outro. Foi nessa altura que Marcuse começou a mudar. Não de forma romântica. Ele continuava alemão, metódico, cético, exigente. Mas já não ria quando Clara mencionava Portugal. Já não tratava os arquivos portugueses como nota de rodapé. Agora levantava-se cedo para os ler. E quanto mais avançava, mais o país o surpreendia. Certo dia, durante uma conferência em Berlim, Marcuse apresentou uma versão inicial da sua investigação. O auditório estava cheio de historiadores europeus. Alguns esperavam uma comunicação técnica e discreta. Mas ele começou com uma frase que causou murmúrio imediato. Talvez tenhamos subestimado gravemente o papel de Portugal na história europeia da informação prática. Um colega francês levantou as sobrancelhas. Uma investigadora britânica cruzou os braços. Um professor austríaco sorriu com ironia. Marcuse continuou. Não estou a afirmar que Portugal tinha alfabetização universal. Não estou a negar as desigualdades do período. Mas afirmo que, nas redes comerciais e urbanas portuguesas, encontramos uma democratização funcional do conhecimento prático muito mais complexa do que os nossos modelos costumam admitir. A palavra, democratização, incomodou a sala. Um professor inglês interrompeu. Não será exagero chamar democratização a isso? Estamos a falar de uma monarquia antiga, católica, censória, profundamente hierárquica. Marcuse respondeu sem hesitar. Sim. E é precisamente por isso que o caso é fascinante. A modernidade prática não aparece apenas onde a ideologia política parece moderna. Às vezes surge onde a vida económica obriga as pessoas comuns a aprender. A sala ficou mais silenciosa. E aqui, sejamos honestos, muitos estrangeiros aceitam facilmente que a Inglaterra tenha sido prática, que a Alemanha tenha sido técnica, que a França tenha sido intelectual. Mas quando se diz que Portugal também desenvolveu formas sofisticadas de conhecimento prático, há sempre alguém que franze o nariz. Porquê? Porque Portugal foi colocado numa categoria mental conveniente, bonito, turístico, antigo, sentimental, simpático, mas raramente visto como protagonista de estruturas complexas. E essa injustiça histórica ainda pesa. Marcuse, sem perceber, começou a tornar-se aquilo que antes desprezava, um defensor incômodo de Portugal. Não por patriotismo português, porque ele não era português. Não por emoção, porque era um académico seco. Mas porque os documentos o obrigavam. E há algo muito poderoso quando até um cético se rende aos factos. Depois da conferência, Clara aproximou-se dele. Agora entendes porque te mostrei aqueles papéis. Marcuse és do ofício, da escrita, do comércio ou da administração. A sociedade portuguesa não era igualitária no sentido moderno. Mas tinha brechas. E, nas brechas, o conhecimento entrava. Marcuse encontrou documentos sobre confrarias e misericórdias que o impressionaram. Essas instituições não eram apenas religiosas. Tinham funções sociais, administrativas, assistenciais e comunitárias. Registavam nomes, bens, compromissos, ajudas, dívidas, responsabilidades. Produziam papelada. E onde há papelada, há necessidade de pessoas capazes de entender. Ele percebeu então uma coisa que nunca tinha valorizado: a burocracia também alfabetiza. Não de forma poética, mas eficaz. Quando uma sociedade passa a depender de contratos, registros, listas, certidões, cartas, contas e obrigações, cria pressão para que mais gente aprenda pelo menos o suficiente para participar. E em Portugal, essa pressão vinha de vários lados ao mesmo tempo: religião, comércio, navegação, administração, emigração, império, ofícios, heranças, dívidas e mobilidade. Marcuse escreveu no seu caderno. A cultura portuguesa do conhecimento prático não nasceu de uma teoria abstrata. Nasceu da necessidade. Essa frase tornou-se o centro do seu estudo. Mas a surpresa seguinte foi ainda maior. Ao investigar a circulação de impressos populares, Marcuse encontrou referências a folhetos, literatura de cordel, relatos, avisos, orações, histórias exemplares, textos moralizantes, sátiras, canções impressas e pequenas publicações que circulavam entre pessoas comuns. Algumas eram religiosas. Outras eram humorísticas.
Outras tinham conteúdo político disfarçado. Outras funcionavam como entretenimento. A cultura não estava apenas nos palácios. Estava nas feiras, nos adros, nas tabernas, nas praças, nos mercados, nas oficinas, nas procissões, nas romarias, nos serões familiares. Marcus ficou particularmente intrigado com a forma como Portugal misturava devoção, comércio e espetáculo. Uma procissão podia ser ato religioso, encontro social, feira económica e palco cultural ao mesmo tempo. Uma romaria podia juntar oração, venda, música, comida, promessa, notícia e namoro. Uma praça podia ser lugar de justiça, mercado, conversa e boato. Para um investigador habituado a separar categorias, Portugal era irritantemente misturado. Mas talvez fosse essa mistura que o tornava tão vivo. Na Europa Central, Marcus estudara muitas vezes instituições formais. Em Portugal, era obrigado a olhar para redes informais. E as redes informais são mais difíceis de medir, mas não menos importantes. Ele começou a compreender por que motivo tantos estrangeiros, ao visitar Portugal, ainda hoje ficam surpreendidos. Esperam encontrar apenas um país de praias e monumentos. Depois descobrem uma sociedade com camadas profundas, uma memória coletiva densa, uma capacidade de improviso quase desconcertante e uma relação com o mundo muito mais antiga do que imaginavam. Um turista alemão pode chegar a Lisboa a pensar que vem ver elétricos amarelos e pastéis de nata. Mas, se tiver olhos, perceba outra coisa: cada rua é um arquivo. Cada pedra tem circulação. Cada porto antigo fala de mercadorias, línguas, despedidas, regressos, cartas, remessas, lágrimas e contas. E foi isso que aconteceu com Marcus. Ele decidiu viajar para Portugal. A princípio, a viagem era apenas académica. Iria consultar arquivos em Lisboa, Coimbra e Porto. Mas a verdade é que, no fundo, queria testar com os próprios olhos aquilo que os documentos lhe estavam a dizer. Chegou a Lisboa numa manhã luminosa, com aquela luz branca que parece não existir em mais lado nenhum da Europa. No táxi, do aeroporto até ao centro, olhava pela janela em silêncio. Via prédios antigos, avenidas modernas, cafés cheios, pessoas apressadas, turistas, trabalhadores, estudantes, reformados sentados à conversa. O motorista chamava-se António. Quando soube que Marcus era professor de História, perguntou: "Então veio estudar os descobrimentos?" Marcus respondeu: "Também. Mas sobretudo a circulação de conhecimento prático em Portugal antigo." António riu-se. "Conhecimento prático. Isso é muito português. Aqui, quando não há dinheiro, inventa-se. Quando não há ferramenta, adapta-se. Quando não há manual, pergunta-se ao vizinho." Marcus olhou para ele, surpreendido. A frase era simples, popular, quase uma piada. Mas continha exatamente a ideia que ele perseguia nos arquivos. Quando chegaram ao hotel, Marcus anotou-a no caderno. Quando não há manual, pergunta-se ao vizinho. Nos dias seguintes, visitou arquivos, bibliotecas e alfarrabistas. Em Lisboa, ficou impressionado com a quantidade de documentos ligados ao comércio marítimo. Em Coimbra, viu a tradição académica, mas também percebeu a distância entre o saber universitário e o saber do cotidiano. No Porto, conversou com investigadores sobre vinho, exportação, casas comerciais e redes familiares. Em Braga, encontrou referências a ensino religioso e aprendizagem local. Mas o momento que mais o marcou não aconteceu numa biblioteca. Aconteceu numa pequena papelaria antiga, numa rua estreita, onde entrou por acaso para comprar um caderno. O dono, um homem de idade chamado Joaquim, percebeu o sotaque dele e perguntou de onde vinha. Marcus explicou a investigação. Joaquim ouviu com atenção, depois tirou. Dizia que quem não aponta, esquece, e quem esquece, paga 2 vezes. Marcus ficou calado. A frase atingiu-o com mais força do que muitas teorias académicas. Quem não aponta, esquece, e quem esquece, paga 2 vezes. Naquela noite, no quarto do hotel, Marcus não conseguiu dormir. Abriu o computador e começou a escrever o capítulo que mais tarde se tornaria famoso. O título provisório era Portugal e a inteligência prática das sociedades pequenas. Nesse capítulo, defendia que a história europeia da informação precisava de abandonar a obsessão exclusiva pelos grandes centros de impressão e pelas elites intelectuais. Era necessário estudar também as sociedades onde o conhecimento circulava por necessidade, por comércio, por religião, por vizinhança, por ofício, por família e por sobrevivência. E Portugal, dizia ele, era um caso fundamental. A tese caiu como uma bomba quando foi publicada. Alguns académicos elogiaram. Outros atacaram.
Houve quem dissesse que Marcus estava a romantizar Portugal. Houve quem o acusasse de exagerar a importância dos impressos populares. Houve quem afirmasse que ele estava a tentar diminuir o papel da Alemanha. Mas Marcus já não recuava. Numa entrevista para um canal internacional, perguntaram-lhe: Professor Schmidt, está a dizer que Portugal foi mais avançado do que a Alemanha? Ele respondeu com calma: Não. Estou a dizer que avanço histórico não tem uma única forma. A Alemanha teve um papel imenso na tecnologia da impressão e no pensamento europeu. Mas Portugal desenvolveu uma cultura de conhecimento prático ligada ao mar, ao comércio e à vida cotidiana que foi gravemente subestimada. Comparar países como se fosse uma corrida simples é um erro infantil. O entrevistador insistiu. Mas surpreendeu-o. Marcus sorriu pela primeira vez. Muito. E talvez isso diga mais sobre os meus preconceitos do que sobre Portugal. Essa frase viralizou em Portugal. Nas redes sociais, muitos portugueses partilharam o vídeo com comentários emocionados. Alguns diziam: finalmente alguém de fora percebeu. Outros ironizavam: foi preciso um alemão descobrir que os portugueses sabem desenrascar-se há séculos. Outros ainda criticavam: não precisamos de validação estrangeira para saber quem somos. E aqui vai a minha opinião, diretamente para o público português: todas essas reações fazem sentido. Sim, é cansativo que Portugal só seja levado a sério quando um estrangeiro confirma. Sim, é irritante que durante décadas se tenha vendido a imagem de um país pequeno, atrasado e eternamente dependente. Quantas vezes um português ouviu que o país é pequeno demais? Que não conta. Que vive do passado. Que tem talento, mas não organização. Que tem cultura, mas não método. Que tem beleza, mas não inteligência estrutural. E, no entanto, quando se olha com atenção, Portugal sempre foi uma sociedade de soluções. Nem sempre perfeitas, nem sempre justas, nem sempre gloriosas, mas soluções. Um país que atravessou crises, emigrações, pobreza, terremotos, guerras, ditaduras, perdas imperiais e recomeços. Um país que muitas vezes teve pouco, mas fez muito com pouco. Essa é a parte que Marcus acabou por entender. No último dia em Portugal, antes de regressar a Berlim, ele caminhou ao fim da tarde junto ao Tejo. Olhou para a água e pensou na quantidade de informação que aquele rio tinha transportado ao longo dos séculos: cartas, ordens, mapas, notícias, despedidas, promessas, dívidas, mercadorias, medos e esperanças. De repente, a história da imprensa deixou de parecer uma linha reta saindo da Alemanha para iluminar o mundo. Passou a parecer uma rede. E nessa rede, Portugal brilhava de uma forma diferente. Não como o centro arrogante de tudo, mas como uma ponte. Uma ponte entre continentes, línguas, culturas, mercados e memórias. Quando voltou à Alemanha, Marcus alterou o programa da sua disciplina. Na primeira aula do semestre, os alunos esperavam ouvir a introdução habitual sobre Gutenberg. Ele começou, sim, por Gutenberg. Mas, 20 minutos depois, projetou uma imagem de Lisboa antiga. Os estudantes estranharam. Hoje, disse ele, vamos falar de um país que muitos manuais tratam como periférico, mas que nos obriga a repensar a circulação do conhecimento prático na Europa. Um aluno perguntou: Portugal? Marcus respondeu: sim. Portugal. Houve um silêncio curioso na sala. Então ele contou tudo: os impressos baratos, as cartilhas, os contratos, os roteiros, as contas, os portos, as oficinas, as confrarias, as escolas simples, a cultura oral e escrita misturada, o papel do comércio, a pressão da navegação, a inteligência popular. A necessidade de aprender. Ficou convencido de que a Europa Central tinha explicado quase tudo. Descobriu que Portugal guardava respostas que ele nunca tinha aprendido a perguntar. Chegou com a segurança de quem acreditava que o progresso tinha uma direção única. Saiu com a humildade de quem percebeu que a história se escreve também nas margens, nos portos, nas ruas estreitas, nas mãos de quem trabalha e nos papéis modestos que quase ninguém valoriza. E é por isso que esta história incomoda tanta gente. Porque ela obriga a rever hierarquias. Obriga a admitir que o conhecimento não pertence apenas aos grandes centros. Obriga a reconhecer que um país pequeno pode ter uma influência profunda, não apenas quando conquista, mas quando liga, não apenas quando impõe, mas quando circula, não apenas quando grita, mas quando persiste. Portugal não precisa de fingir que foi perfeito. Não foi. Nenhum país foi. A sua história tem sombras, contradições, injustiças e dores. Mas reduzir Portugal a atraso, nostalgia ou paisagem turística é uma ignorância cómoda. E talvez seja isso que mais chocou Marcus Schmidt.
Portugal não era a caricatura que ele tinha na cabeça. Era mais complexo. Mais prático. Mais ligado ao mundo. Mais inteligente na sua forma silenciosa. Quando a investigação dele foi finalmente publicada em livro, o último capítulo terminava com uma passagem inesperadamente pessoal. Para um académico alemão, era quase uma confissão. Ele escreveu: durante anos, ensinei que a história da informação europeia era, em grande parte, a história da tecnologia impressa e das instituições intelectuais do centro da Europa. Hoje, continuo a reconhecer essa importância. Mas aprendi que há outras formas de inteligência histórica. Portugal ensinou-me que o conhecimento também circula pela necessidade, pelo mar, pelo comércio, pela vizinhança e pela vontade de não depender inteiramente da palavra de outro. Talvez eu tenha estudado livros durante toda a vida e, ainda assim, só em Portugal tenha compreendido verdadeiramente o valor social de uma simples folha de contas. Quando essa passagem foi traduzida para português, muitos leitores partilharam-na com orgulho. Mas o mais curioso aconteceu meses depois. Marcus recebeu uma carta escrita à mão, enviada por um professor reformado de uma pequena vila portuguesa. A carta dizia: Senhor professor, ele encontra sempre um caminho para circular. Foi isso que Marcus Smith descobriu. E foi isso que deixou a Academia Europeia sem resposta.